Pagamento de salário por fora. Meu nome é Renan Gulian, eu sou fundador aqui da Gulian Advogados e vou falar para vocês sobre o que prejudica o empregado com o pagamento de salário por fora. Então, primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que não é só salário, são outros valores também. Então pode ser vale alimentação, parte do salário, muitas vezes hora extra, dentre outros ali que acabam sendo pagos por fora. Isso é uma prática muito comum nas empresas brasileiras, porque de alguma forma é visto que isso é uma maneira de ajudar o empregado. O que acaba acontecendo? Isso acaba prejudicando ainda mais o empregado, por uma série de motivos que eu vou falar aqui para vocês. Quais são as situações mais frequentes que a gente vê? Horas extras pagas por fora. Então você vê muitas vezes o funcionário trazendo aqui para nós aquele caderninho que está mostrando ali aquelas horas que são pagas por fora. Isso é comum em mercados, isso é comum em restaurantes, isso é comum em várias empresas que acabam adotando essa técnica do caderninho ali para pegar e anotar as horas sem que elas estejam dentro do ponto, para daí não gerar dentro do holerite do funcionário. Então o que isso acontece? Isso depois vai prejudicar vários dos direitos trabalhistas do empregado. Um também que é extremamente comum é a bonificação ou prêmio. Isso também, por exemplo, em call centers é utilizado muitas vezes para também fugir dos encargos trabalhistas. E o que eu quero dizer com encargos trabalhistas? É FGTS, INSS, 13º e férias. Por quê? Porque tudo isso é utilizado para calcular depois os direitos, ou valores que o funcionário vai receber desses direitos, como férias e 13º. Também já vi acontecer de cargo de gerente ser pago por fora, então o funcionário vai lá, ele recebe um valor X ali, um piso, e depois daquele piso ele é pago lá um adicional, 1.000, 1.500, 2.000, até mesmo o dobro do salário, por fora, pago em dinheiro ou Pix para a conta do funcionário. E o que isso traduz? Na verdade, tudo isso é salário, não é por fora, é salário. Outra coisa muito comum que a gente vê acontecer é o taxa, ou a dobra. O que acontece? O funcionário está lá trabalhando a jornada normal deles e daí no turno seguinte ele continua trabalhando. Ou no dia seguinte, que seria a folga dele, ele vai lá e trabalha como taxa ou faz a dobra. Isso também não pode, porque isso excede a jornada de trabalho das 44 horas semanais e vai prejudicar o descanso, ou seja, a folga daquele funcionário, seja em feriado, seja no final de semana. Isso também pode acontecer nas escalas 12/36, que daí a pessoa trabalha 12 horas e no dia seguinte, que seria a folga dela, o empregador acaba chamando a pessoa para trabalhar novamente. E isso tudo tem que ser pago como hora extra. E isso pode prejudicar ainda mais a relação de trabalho, porque pode anular banco de horas e acordo de compensação de jornada. Então, muito cuidado. Se você tem uma jornada específica ou trabalha em escala e está fazendo hora extra habitual, pode ser que esteja inválido o teu banco de horas ou acordo de compensação de jornada. Então, vamos voltar lá em cima. Por que é que as empresas adotam esse tipo de prática? Bem, primeiro lugar, para economizar dinheiro. Segundo lugar, porque eles entendem que estão ajudando o funcionário. Mas esse é um auxílio, uma faca de dois gumes, porque da mesma mão que dá, ela tira da pessoa. Isso também torna mais ágil na relação, porque daí a pessoa fala, faz isso, eu te dou mais R$500, faz aquilo, eu te dou mais R$100. Então, tem essa informalidade também, uma coisa que é bem corriqueira nas empresas brasileiras. Então, acaba sendo comum por conta dessa informalidade. Tem essa necessidade de serviço, às vezes tem deficiência na contratação, por isso que a gente vê a questão do taxa e da dobra. Então, tem essa deficiência de mão de obra, a empresa não está organizada o suficiente para conseguir trazer novos funcionários ali, para suprir o quadro de funcionários, e acabam utilizando daquela mão de obra que já está sobrecarregada de horas de trabalho. Então, isso não pode. Comissões também são pagas por fora, então vendedores, de uma maneira geral, podem estar recebendo as comissões por fora das suas vendas. Então, o que isso vai acontecer? Isso vai prejudicar completamente férias, 13º, FGTS, todos os direitos trabalhistas do funcionário. E pessoal, muito importante, não recebam em dinheiro. Tentem sempre receber em Pix, porque em dinheiro não tem prova daquele recebimento do pagamento por fora. E isso depois numa ação trabalhista, se você não tiver provas, sinto muito, não tem o que a gente possa fazer, porque o juiz está lá, ele vai julgar de acordo com aquilo que a gente consegue apresentar de provas para ele. Sem as provas, ele como uma terceira pessoa que não conhece os fatos, que não sabe o que está acontecendo dentro da empresa, ele não tem como julgar. Mas se a gente trouxer essas provas, com certeza a gente consegue intervir junto com o judiciário brasileiro. Então, quais são as consequências de tudo isso? O que isso vai gerar? Bem,
para a empresa um passivo trabalhista muito grande. Porque aquele dinheirinho todo mês que está pingando lá para o funcionário sem estar contando junto na folha dele, o que acontece? Está sendo reduzido tanto férias, 13º, FGTS, INSS, tudo isso vai somando pouco a pouco, no começo não muito, mas ao longo dos anos se torna um valor bem grande. E para o funcionário também, isso é uma coisa bem prejudicial porque ele está deixando de receber tudo aquilo que é de direito dele. Anulação de banco de horas e acordo de compensação de jornada, mas mais importante, coisas como o INSS, se eventualmente você se aposentar, vai ser menor. Numa eventual demissão, o teu FGTS, a tua multa do FGTS, que é 40% sobre o FGTS, vai estar menor. Então, o que acontece? Tuas férias, teu 13º vai estar menor. Então, se você recebe R$1.000 por mês, claro, não pode receber R$1.000. Se você recebe um salário mínimo, por exemplo, o que acontece? Você vai receber férias e 13º com base naquele salário mínimo. Mas, na verdade, você está recebendo R$4.000 por mês. É registrado o mínimo do mínimo do mínimo e o resto tudo por fora. As tuas férias e teu 13º você vai receber com base no teu registro. Então, isso vai te prejudicar bastante. E que nem eu falei, numa eventual aposentadoria, isso também vai te prejudicar porque você recolheu menos e vai receber menos. Outra coisa muito importante, se você adoecer ou se acidentar no trabalho, o que vai acontecer? Quando você for afastado pelo INSS, o INSS não vai te pagar aqueles valores pagos por fora. Isso tudo vai ficar a critério do teu empregador, que dificilmente vai conseguir custear aquele valor sem o teu trabalho. Então, tudo isso gera um grande prejuízo para as duas partes. Então, o pagamento por fora de valores para o funcionário gera um problema muito grande, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre pagamentos por fora. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem muito atentos. Se isso estiver acontecendo no seu ambiente de trabalho, procure um advogado trabalhista. Deixe seu comentário, nos siga aqui no YouTube, deixe seu like e até a próxima.